Boa noite a todos. A gente está iniciando uma live, Amigas do Parto Fala, com a Adriana Tanese Nogueira. Oi, Oi, Caroline, tudo bom? tudo bom? Boa noite, Adriana. Tudo bem. Então, Tudo bem? Hoje a live vai ser psicologia, anti-humanização das equipes hospitalares, né? E é uma live nova também, né? Porque tem um nome especial que é Amigas do Parto Fala, uhum, e você vai trazer realmente o olhar, né, que você tem sobre a humanização, que é todo, é o grande diferencial, né? uhum. Que vem junto com a psicanálise e a abordagem da sua abordagem da psicanálise também é uma outra, é diferente. Então vem toda, eu acho que é começando uma coisa bem diferente, bem especial, né? Vamos ter essa série, né? É, Toda terça-feira, né? Hoje não, quarta-feira. quarta, Da quarta, quarta isso. desse horário. A gente está começando um pouco mais tarde hoje, mas vamos começar mais pontuais da próxima vez. Sim, sim. E aí, Adriana, já vou começar te perguntando, né? Que você escolheu esse nome, é psicologia anti-humanização, né? E é bem interessante isso, porque você fala de uma forma bem específica, né? Então, primeira coisa é, o que que é essa anti-humanização, né? Por que que você escolheu esse título e o que que significa isso? Como assim psicologia anti-humanização, né? É, porque, bom, a minha foi uma resposta a você, né? Que é importante, porque tem um diálogo aqui atrás, né? Sim, sim, sim. Porque desde quando eu comecei na humanização, muita coisa melhorou. E você viu, você me falou isso, né, pelas lives que você tem feito. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você também notou que tem uma resistência, né? Tem uma coisa Sim. que permanece, que é difícil, parece, grossa, uma casca grossa, né? É isso? É uma casca grossa, é uma dificuldade, assim, sabe? De aceitação, de parar para pensar, tipo, mas por que ainda isso daqui tá chegando? Por que essas doulas ainda estão aparecendo, sabe? De querer saber o porquê que ainda tá aqui. Se tá aqui ainda, por que que tá aqui, né? Pois é, Caroline, porque por isso que eu chamei de psicologia. Uhum. Porque você deveria saber, mas também você não é precisa saber. Né? A questão é que é o que a gente estuda na formação, né? Só Uhum. que dentro de um outro contexto, por isso que é diferente. Mas o mecanismo é igual. Sempre o mecanismo é igual. Ah, requer energia, né? Que a gente chama de libido, para a pessoa parar e rever o comportamento que ela está tendo. Que seja uma bobagem, entendeu? Que não é da bobagem, mas que seja uma coisa no hospital com pessoas estranhas ou dentro da própria vida pessoal, tem um esforço que a gente tem que fazer. É mais fácil, né? É mais econômico energeticamente você simplesmente seguir o ritmo normal, que é aquele que você está acostumado a seguir. Você não precisa muito cérebro para fazer, Uhum. do Sim, sim. que mudar a rota, mudar né, o direcionamento, repensar as coisas. Pensar requer esforço. Uhum. Infelizmente, é isso. Por isso que é uma psicologia anti-humanização. Porque a humanização, como eu falo desde o início, dos primórdios, né, mais de 20 anos, Uhum. a humanização não tem como fazer tecnicamente. Não é uma abordagem técnica diferente. Ela implica uma técnica diferente. Mas ela surge de uma visão diferente da mulher, que é do ponto de vista humano, da mulher, do corpo, do nascimento. E depois a ciência embase isso, sinceramente, é óbvio, né? Mas não é suficiente, porque a ciência pode embasar qualquer coisa, de alguma forma. Qualquer um pode encontrar uma prova científica, não é? Uhum. Os Sim. socialistas podem falar isso. O que eu ia. Uma coisa que você estava falando, é uma forma mesmo de funcionar, é uma forma Isso de exercer a vida ali, né? é É uma forma de uma funcionar na forma de vida. funcionar que eles têm em todos os lugares. É mais fácil para eles, porque é aí que a gente vê o que a gente chama de conveniências do ego, né? O que é Uhum. conveniente para o ego? Que ele não tenha que se esforçar. E Uhum. segue a inércia do movimento.
Aí Sim. depois, dentro, o contexto deles tem um agravante em dois sentidos. Por um lado, eles estão lidando com vidas de mulheres e vidas de crianças, de bebês. Por outro lado, eles têm a pressão do hospital, que não é humanizada, a estrutura toda não é humanizada. Eles mesmos, médicos, enfermeiras e pessoal do que trabalhar, não devem receber qualquer tratamento humanizado. Por que Não. deveriam, né, com a mulher grávida, agora virar gente fina? Você sabe que eu tava vendo outro dia uma moça, assim, bem novinha, falando de que ela tava se formando em medicina dentro da área de obstetrícia. E ela tava falando o quanto ela era maltratada. Assim, e o tempo todo os médicos afirmando e reafirmando que ela nem tinha que estar lá, que ela não merecia estar lá. Rolava umas coisas assim, sabe? Que por que você tá aqui? Você nem merece estar aqui. Vai, você não sabe fazer nada. E sempre essa coisa assim, se ela tentar fazer alguma coisa para a mulher, de alguma forma um pouco mais assim, ela dizia que nem era, ela não falou a palavra humanizada, ela falou uma coisa assim, que ela estava tratando a pessoa como pessoa. E chamavam a atenção dela, falavam assim, você não pode tratar assim o paciente é paciente. Então, o paciente é o paciente, não é uma pessoa. E ela falou que aquilo mexia muito com a cabeça dela, porque ela não entendia como que ela podia fazer aquele trabalho agindo daquela forma que ela estava sendo obrigada a fazer, sabe? Exatamente. Isso daqui é o bullying que os novos médicos sofrem pelos médicos antigos, que já estão apodrecidos. Vocês estão apodrecidos, tá? Fica bem claro, porque isso não é gente, não é humano. Eles têm medo, os médicos têm medo de entrar em relação com a pessoa, como humano. Porque para eu ser humana com você, eu preciso eu ser humana. Eu tenho que me sentir como humana. Isso significa que eu vou viver as minhas emoções e aí eu posso tratar você como uma pessoa humana e não só como um corpo. Um corpo que eu manipulo. Eles não sabem lidar com as próprias emoções, eles não sabem lidar com os próprios sentimentos, não sabem se relacionar. Aí eles se refugiam atrás do avental branco, nesse lugar asséptico e neutral, em que reduzem o outro a corpo. Da mesma forma, eles se reduzem a corpo. Tanto é que nós temos uma quantidade enorme de médicos que roubam nos hospitais anestésicos e morfina, entendeu? Bebem, fazem, entendeu? Drogas, a tudo, porque é uma vida desumana que eles se dão. E eles perpetuam. E aí chegam os novos, têm que ser submetidos a esse treinamento de desumanização para que eles virem como os mais velhos. Entendeu? Então, como é que é possível, né? Isso que eu sempre falei, a gente não tem como humanizar o parto, o nascimento, se a gente não humaniza também todos os que participam. Não é? Sim. Por isso que não é uma técnica. Todo mundo tem que se humanizar, mas aí é uma questão psicológica, praticamente, é uma questão interna da pessoa, né? E você acha que essa percepção ela vai acontecer assim aos poucos mesmo, faz parte da evolução humana mesmo, né? Vai acontecer, está acontecendo, né? É difícil. Sim, está acontecendo. É assustador, né? É verdade. Você está assustada, né? Eu fiquei, sabe, eu fico porque foi o que você falou. Eles estão lidando com coisas que são, ao meu ver, muito preciosas. É muito precioso. Todo aquele momento é muito precioso. A vida da mulher é preciosa. A vida daquele bebê que está chegando é precioso. Sabe? E não se limita àquele momento, sabe? Passa para todas as pessoas, sabe? Pro pai daquela criança, pros avós, sabe? Tudo, tudo. E eu acho muito triste, assim, quando eu lembro também porque eu já assisti, né, a violência contra mim, e quando você lembra a atitude da equipe, fica uma coisa, é atordoante, você fica, cara, que é isso? Mas é triste deixa a gente inconformado. Eu acho que gera uma certa revolta interna, assim, sabe? Porque você é viva. Que bom. Uma revolta que Então, traz, porque... você fica inconformada porque
não dá para... Não faz sentido, né? Não faz sentido. É uma Poxa, eu acho que não faz. Eu acho que não faz sentido, porque por mais que a pessoa, eu percebo isso, que a pessoa tem ali o mecanismo dela. A pessoa tá ali na vida dela, no mecanismo dela, e falando, claro, eu estou certíssima disso, né? Eu entendo esse lado também, porque eu também tenho esse lado, né? Mecânico, de agir, de querer me anestesiar também, enfim. Mas eu acho que tem passa um pouquinho, sabe quando Passa passa um muito, pouquinho, não, passa, Caroline, passa muito, passa muito, é. porque Passa muito. O sofrimento é. o que você está falando é assim, uma mulher, né, uma de nós, que está querendo estar grávida, que está feliz por estar grávida, que quer ter um filho, né? Obviamente tem que ter todo esse lado, que a gente está engajada, que é o melhor para a gente, para o nosso filho. Ver aquilo, ver aquele momento como maravilhoso, como a chegada do nosso bebê. Tem toda essa dimensão emocional, sentimental, que não é uma banalidade. É seríssima. Sim, É sim, é seríssima. muito sério. Então, cabe ao profissional reconhecer isso. Ele tem que ver. Ele tem a obrigação de olhar por esse viés. Ele tem obrigação, se ele quer ser um bom médico obstetra, uma boa enfermeira obstétrica, uma boa obstetriz, e etc, etc. Tem obrigação de ver, porque o parto, como a gente sabe, não é uma doença, né? A gestação não é uma doença, o nascimento não é uma operação cirúrgica para curar alguma coisa. Então, ela implica o parto e o nascimento uma dimensão humana que, se a obstetrícia não leva em consideração, os profissionais engajados, para mim, são psicopatas. É o que eu falei outro Então, dia, é uma psicopatia. só que isso é muito sério. É meio que um tabu também falar um pouco sobre isso, Uhum. porque Por quê? é complicado. Por que tá Porque bom? as pessoas. Porque ninguém vai. É muito complicado você Não gostar. falar sobre isso. Evidenciar, trazer isso e falar, gente, será que talvez não seja um grande Não, problema muito não, sério? é psicopatia. O que acontece é que o profissional, você profissional, tá lá. Você é um ser humano, em primeiro lugar. O profissional é um ser humano, como todos nós. Então, ele briga com a mulher, com o marido, ele bateu o carro, ele tem uma conta para pagar, ele tem uma depressão, ele tem uma tristeza, ele tem uma alegria, ele tem a vida dele. Temos como separar o nosso ser pessoa humana do nosso trabalho? Assim, gente, em 2023, vamos ser honestos? Não tem. Não? Não tem. Você quer achar que tenha? Beleza, continua com a tua fantasia. Não tem. Segundo, você não lida com computadores. Se lidasse com computadores, eles quebrariam. Você sabe quantas vezes o computador não funciona porque a gente está estressada, né? Acontece isso, né? Ele bloqueia. Toda hora. Mas imagina lidar com pessoas. Imagina lidar com bebezinhos recém-nascidos, com uma mãe, uma gestante, um trabalho de parto. Imagina isso. Isso vai tocando, é um instrumento que toca nos lugares sensíveis do profissional de parto. Se ele não está trabalhado, se ele não tem um mínimo de inteligência emocional, um mínimo de trabalho interior, o que ele faz? O que eles fazem? Como é que eles se criam, né? Eles criam assim, eles surgem no planeta para serem passíveis. Eles não devem sentir. Agora, se você tem que fazer uma operação de coração, né? Beleza, você não tem que sentir, ficar com dó, ficar assustado com o sangue que você vai ver. Eu concordo. Você não é para sentir porcaria de nada. Mas com o nascimento de bebê, como é que você vai fazer? Você tem que se alienar muito. Se alienar muito aos limites da psicopatia. E aí você cobre isso tudo com um manto de superioridade, porque eles gostam de se sentir superiores, né? Em que eles sabem mais, eles precisam manter isso porque eles têm o conhecimento técnico. Palhaçada. Sinto muito. Muita Não tem diploma de medicina que garanta
e que promova e que garanta a qualidade humana das pessoas que fazem, que trabalham com parto. Então, a gente tem que olhar para isso. E como você queria me perguntar justamente, Caroline, o que as mulheres, as mulheres precisam saber É, disso. antes de eu falar das mulheres, que eu também vou perguntar uma outra coisa dessa pergunta que me veio na cabeça enquanto a gente estava falando. Eu queria te falar assim, como que a gente pode lidar? Se a mulher, quando a gente encara, quando a gente está de frente para essa postura totalmente desumanizada, totalmente uma perversidade, É né? uma perversão. Como a gente enfrenta isso? Como a gente enfrenta isso? Como que a Então, pois gente é. sabe? A gente está quando? A gente está para parir, a gente chegou no hospital e está vendo esse troço aí, essa coisa horrenda na nossa frente. Bom, é É, complicado, né? Assim, a gente pode agora falar que é isso, as hum, mulheres têm que saber. E elas têm que ter homens do lado prontos para defender. Elas não podem ficar do lado sozinhas, delas de verdade, né, Adriana? né? Hein? Do lado delas de verdade, né? É, do lado dela de verdade. É, E do lado e qualquer pessoa da família que estiver lá, além do homem, eles têm que sim. estar na mesma página, porque as mulheres estão muito sozinhas. Elas não têm, geralmente, homens que dão importância ao que elas sentem, ao que elas querem, eles acham que eles sabem melhor. Não tendo um bebê na barriga, Sim, eles sempre acham que é, sabem melhor, que querem proteger a vida da criança, como se a gente gostasse de é arriscar a vida verdade. assim, né? A gente É, adora arriscar a nossa vida do bebê, porque a mulher é louca mesmo, né? As é, é mães, muitas sempre é sempre e é incrível que sempre é usado isso, né, contra a gente, né? Ah, mas você tá sempre, fazendo todo, porque sempre você contra a gente. As é, mães das parturientes, as gestantes, nem sempre estão do lado delas, estão do lado geralmente do sistema, né? Então, assim, a gente tem. Então, por isso que aí é bom ter uma doula, que a gente escolhe a dedo, uma doula que esteja do nosso lado, né? E que esteja assim conosco, não que a gente está com ela, não que a gente se esconde atrás dela, porque aí ela vai fazer do jeito dela, que não sempre é o nosso, né? Eu quero dizer assim, a gente tem que saber que essa é a realidade. E que temos que aprender a saber que a gente pode ter que se posicionar com firmeza e dar um chega para lá. Tem que se posicionar, não, não vai mudar. Não vai mudar assim, com sorrisinhos e boas maneiras. Não vai mudar. e aí que entra que o principal agente realmente é a mulher, né? A principal agente de mudança do atendimento da gestação, do parto, do pós-parto é a mulher e como que ela entra nisso, né? Porque se ela é o agente, é um grande agente, né? Porque a mudança também é profunda, assim, é uma grande mudança, né? É uma E grande como que é mudança isso? que leva, que implica, por sua vez, assim, o ponto fraco, né? O anel fraco aqui é a mulher. A gente sempre é a gente. Porque a gente é, né, historicamente, o ponto fraco. Então, assim, nós já chegamos desempoderadas. Nós vivemos desempoderadas, né? E é isso que eu sempre falei. Mesmo uma mulher rica, ela é desempoderada, porque ela não tem o domínio. E provavelmente ela é... Não provavelmente. Quantas mulheres estão em situações favoráveis porque elas simplesmente abdicaram de si mesmas, né? Do que elas pensam, do que elas querem, de ser as mesmas, etc, etc. Então essa carência da mulher é universal. Agora, a mulher precisa, isso que é o legal da humanização do parto, que é o motivo pelo qual me engajei tanto, é uma alavanca do empoderamento feminino real. Mas não é na última hora, no parto, na última semana, 3 semanas ou 4 meses antes do parto. Porque uma mulher que não é capaz de se posicionar em casa com seu marido, vai se posicionar com o médico, com a enfermeira obstétrica. Imagina. Vai acreditar em qualquer palavra que ele fale, eles falem. Né? Então, é esse o empoderamento para a mulher chegar a ser um agente de transformação, ela precisa vencer esse sentimento de inferioridade, desempoderamento que ela tem no corpo, né? Assim, não é só na cabeça, naquilo que ela pensa. Ela joga contra si mesma. Ela sempre joga contra si mesma.
Ela sempre se coloca de lado. Tem isso, dessa, né, que é a baixa autoestima, né? A gente se põe para baixo mesmo. Eu não sei se é certo eu falar isso, mas eu sinto, às vezes, que justamente por causa disso, dessa baixa autoestima, por causa que é real. A gente vive, essa dificuldade que a gente vive na sociedade, ela é real, né? Ela é todos os dias e é real. Só que por conta dessas tantas dificuldades, às vezes eu acho que a gente se perde, meio que escapa um pouco. E às vezes a gente quer fazer as coisas de uma forma assim, não enfrentando, primeiro não enfrentando essa realidade de frente mesmo, e depois tentando meio que a fazer o mesmo caminho, um caminho meio que assim, sem responsabilidade, sabe? Eu não acho que isso seja sempre consciente, né? Mas sabe aquela coisa, eu vou dar um exemplo bem simples, bem pequeno. Ah, meu corpo, minhas regras, e eu faço o que eu quiser, o que der na telha. Sim, em tese, sim. Mas o que vai repercutir disso? Será que, mesmo sendo o seu corpo, o que vai repercutir do que você fizer com esse seu corpo? Como que vai repercutir no mundo? E eu acho que fica uma confusão, sabe? Justamente porque não é que eu tô querendo culpabilizar, porque aí vem com aquela outra coisa, né? Mas aí então você quer culpabilizar a mulher? Não é isso, mas tem um outro lado que a gente Por que você precisa se fala que essa coisa é meu responsabilizar corpo, também, minhas né? regras? O que tem a ver isso com a gestação? Assim, tem... Do posicionamento que a gente tem às vezes, Sim, mas sabe? a questão é assim, isso aqui é a conversa, tudo bem, a frase em si está tudo certo. A questão é, quando você está Sim, lá na sala de parto, é fácil falar isso para as amigas ou nas redes sociais. Eu quero ver você grávida, com um bebê, né, e com um trabalho de parto, preocupada com o teu filho, com você, é todo um outro mundo, é todo um outro universo de emoções e de condição psicológica. Encarar um médico. Quero ver você fazer isso. É aí que vem a fraqueza. A mulher pode se sentir forte quando está com as amigas, quando está, sei lá, sim. no ambiente privado. Mas isso é no mundo, diante de alguma coisa que é uma autoridade. Os médicos têm uma autoridade social histórica há milênios. Assim. O médico é um médico. Sim. Dois, É. a tua vida do teu bebê está em jogo. E você sabe disso, é instintivo. Uhum. Instintivo. Então, se você não estiver, esse meu parto, minha regra, não, você tem que estar ancorada muito bem em você. Você tem que estar sabendo o que você quer fazer, o que você sente, não é o que você quer. É você se Uhum. alinhar com o teu corpo, porque no parto não é meu parto, meu corpo, minhas regras. No Tá. parto é você estar no teu corpo, estar realmente encarnada e seguir o teu corpo. Não é você que decide o egozinho. É Uhum. você Uhum. estar em harmonia com o teu corpo, para ele funcionar direito. Realmente ligado, né? Encarnada, Realmente ligado ao porque corpo. fica tudo aqui no pensamento, nas frases bonitas. E quantas mulheres engajadas na humanização estudaram todo o manual de obstetrícia, sei lá mais o que, para acabar numa cesárea, porque Sim. enfim, é isso aí. O parto é emoção, é espiritualidade, inclusive, é psicologia, não é fisiologia, simplesmente. Não é só o corpo, tá? Vem junto tudo, né? E não é um corpo material, esse é um corpo vivo, é um corpo que fala, é um corpo que nós precisamos aprender a ouvir. Então, o problema que a humanização viveu e que não Uhum. ajudou a humanizar os hospitais e esse pessoal do hospital, que viu excessos, e eles têm razão, porque aconteceram excessos mesmo, é que não se faz humanização simplesmente na base do ego, de eu saber fisiologia, saber o que é melhor para mim, repetir as frases do Michel Audin, seduzir as mulheres com promessas de empoderamento, de sei lá o quê. Resultados, Porque né? parto é uma coisa que transcende, é um ato transpessoal, é uma experiência transpessoal. Então, na experiência transpessoal, o ego, com toda a sua bababá, bacanice, não existe, não funciona.
A mulher tem que estar a serviço do seu corpo, ela tem que se entregar ao processo, baixar o ego para se entregar no processo. É isso que, mas para baixar o ego tem que fazer isso conscientemente. Porque hoje as mulheres têm muito ego, só que é um ego que não serve para nada, porque não dá força de verdade. A força vem quando você está ancorado em você, e aí você diminui a luzinha da consciência falante, blá, 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 e entra em conexão com o corpo e segue o ritmo do corpo. E vamos ver no que dá. Porque tem coisas também, de qualquer forma, que transcendem a gente. E o bebê não é um pedaço de nós, é um ser humano que está em nós, que também tem sua história e tem suas coisas. Sim. É legal essa parte que você falou que transcende, é transcendental. E é a figura do bebê é exatamente isso, né? Que vai além da gente mesmo, vai. E sempre que alguém, que não a pessoa que pariu, mas não a mulher que pariu, mas sempre o que você, que assim, não sei se você já viu, mas alguém que acompanhou um parto, a emoção que a pessoa fica com ela é uma coisa, né? Você vê no olho da pessoa, a pessoa, ela às vezes chora, às vezes sorri, mas você vê que a pessoa também fica naquilo junto, né? Passa mesmo para as outras pessoas que estão ali, passa, né? É uma coisa muito maravilhosa. Basicamente é a contaminação, por assim dizer, da ocitocina. Mas não é só ocitocina, enfim. E sei lá o que é ocitocina, né? É um nome para um hormônio. Mas a experiência é grandiosa. Tanto que o médico lá, o Batistuta, lá do Espírito Santo, de Vitória, né? Me falava. Ele ficava assim, ele não dormia depois de um parto. Ele ficava num estado de êxtase. Estava de êxtase. Então, isso, e os médicos têm medo disso também, porque isso os tira do lugar de controle. Eu escrevi isso no meu livro, no Alma do Parto. Eu mostrei essa diferença, porque em todos os dois lugares, do tradicional, medicalizado e humanizado, há uma concepção do sagrado, apesar de tudo. Apesar de estar muito obscurecida no parto medicalizado. Mas como que é? A versão do sagrado que eles seguem parece com aquela do famoso teólogo que chama-se Rudolf Otto, que escreveu o Sagrado, que ele diz assim, o sagrado lhe dá medo, ele dá uma maravilha e um medo. Então, para lidar com o sagrado, a gente tem que ter uma distância para a gente como não ser tocado demais. E esse é o avental, são as luvas, é esse olhar assim, não quero sentir, não quero, entendeu? Não quero me envolver. Só que tá completamente desumanizado, né? Vai muito além do que... Enquanto que a outra concepção, que é do Mircea Eliade, que é mais recente, do Rudolf Otto, ele vê o sagrado como um lugar em que acontece num recinto ritual, que é a sala de parto, mesmo que seja a tua casa, obviamente, em que as pessoas fazem uma experiência do sagrado, que é como um banho regenerador que devolve sentido ao dia a dia. Então, periodicamente, esses banhos no sagrado servem para renovar a vida, devolver à vida o sentido que ela estava perdendo. Outra coisa. Quando você fala dessa forma, é o simbólico também, né? Que a gente também... Isso que é a coisa do simbólico. Porque ou a gente fica vendo o corpo como um corpo, uma matéria, à la Descartes, né? Que é o que os médicos fazem, um corpo que eu vou manipular, não tem nada, nem sente. Ou a gente vê na humanização, essa humanização que ficou mais conhecida, porque é mais fácil, é o corpo fisiológico, que então tem os hormônios. É claro, tem que ver a ocitocina, a adrenalina, tem que ser, mas não, é mais do que isso. O nosso corpo humano é um corpo simbólico, é um corpo vivo, é matéria que fala, E as mulheres estão alienadas de seu corpo vivo, que fala, elas não ouvem esse seu corpo. E aí, isso influencia no parto. Muito, muito, completamente.
E é um momento muito precioso. A gente precisava repensar essa nossa postura enquanto mulheres, né? Carolina, eu vou ter que ir, tem uma aula agora. Tá, A gente fica para semana mas, que vem. Continuamos. com certeza. Abraço a Então, você, obrigada. E abraço a todos. eu que agradeço. Tá? Obrigada, Adriana. Tchau, tchau. Até a próxima.